Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube, meu canal Richard Green, com dicas de SAP Business One. E no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco aí sobre o assunto fluxo de caixa. Muitas pessoas ainda não conhecem o fluxo de caixa, não sabem como utilizar. Algumas pessoas falam que o fluxo de caixa do Business One não funciona, mas muitas vezes até por falta de conhecimento da ferramenta. Então eu quero mostrar um pouquinho aqui como ele funciona para abrir a mente e realmente estar ajudando aí quem está utilizando o Business One, quem tem dúvidas, né? Então eu vou passar um pouquinho do meu conhecimento sobre o fluxo de caixa. Antecipadamente já peço desculpas aqui porque estou numa semana, estou um pouco gripado, então no meio do vídeo pode acontecer aí alguma interrupção, mas o objetivo aqui é transmitir conhecimento e para que todos conheçam essa funcionalidade. Então vamos lá para esse vídeo, fluxo de caixa. Então, primeiro de tudo, pessoal, aqui eu estou demonstrando o fluxo de caixa no SAP Business One em uma versão HANA. Então, tem duas questões. Primeiro que você tem duas visões de fluxo de caixa. Uma que ela fica aqui na barra de ferramentas do Business One e tem aqui, ó, previsão de fluxo de caixa. Que ele é um fluxo de caixa que tem demonstrações em gráficos. Então, ele tem um layout bacana aí para visualizar. E tem outro fluxo de caixa que ele é um relatório. Então, aqui, ó, fluxo de caixa. Então, eu vou mostrar os dois aqui, tentar ser o mais breve possível para que vocês consigam entender como funciona. Então, primeiro eu vou mostrar aqui o fluxo de caixa, digamos assim, mais antigo, que é o fluxo de caixa que tem nas versões SQL também. Então, você pode pesquisar aqui no menu fluxo, né? Fluxo de caixa, ele fica lá em finanças, relatórios financeiros, financeiro, fluxo de caixa. Então, está aqui a nossa tela. Podemos começar fazendo filtros aqui, né? Então, primeiro de tudo, qual faixa de data eu quero visualizar o meu fluxo de caixa? De até. Bem simples assim. Posso colocar um intervalo de tempo. Então, eu quero visualizar o meu fluxo de caixa como? Diário, semanal, mensal, enfim, né? Tem aqui as possibilidades. Vamos começar olhando ele já rodando assim sem parametrizar nada. Então, eu coloquei aqui marquei todas as contas caixa, né? Então lá no plano de contas você tem aqui as contas que são contas de banco, né? Que você marca aqui como conta caixa. Então você pode ter transações aqui em dinheiro, em cartão de crédito, em cheque, boleto. Então perceba aqui que está tudo marcado. Eu quero visualizar no geral. E aqui os meus bancos, né? Então eu vou carregar para a gente começar a entender essas dinâmicas. Então a primeira coisa que é importante aqui é a forma de visualizar, né? Muitas vezes a gente vem aí de outro RP e acaba não se adaptando ou não entendendo aqui a visualização. Então o que que acontece? Cada linha aqui, então, eu coloquei a minha visão semanal. Então, cada linha representa um dia da semana, né? Uma semana, desculpe, uma semana. Então, aqui fica muito fácil. Eu tenho valores de débitos, ou seja, valores que estão entrando na minha empresa, e valores que estão saindo, que são os créditos. Temos o total, então a diferença, débito e crédito, e o saldo acumulado. Então, podemos abrir aqui para entrar no detalhe dessa informação.
Quando abrimos uma semana, conseguimos ver aqui o que a gente chama de níveis de segurança, que tem o quê? Tem transações sobre as nossas conta caixa, tem transações sobre crédito, cheque, cartão de crédito, cheque, e temos aqui, ó, por exemplo, obrigações do cliente. Obrigações do cliente é tudo que ele precisa me pagar, certo? Então, aqui ó, em obrigações do cliente, a gente pode abrir e expandir a visão. Estamos vendo aqui, nesse caso, que tem um adiantamento para o cliente, que ele tem que me pagar esse adiantamento. Veja aqui que tem AT, né? Eu posso clicar, posso navegar aqui nos registros. Então, é um adiantamento em 2 prestações que está prevista aí para acontecer. Na data do vencimento, 5/9. Então, obrigações com o cliente vai entrar R$ 1.100 aqui. Também tenho dívidas com fornecedores. Então, perceba que eu tenho 2 notas de entrada com seus respectivos valores. 1.066 mais 4.116, que dá tanto. Certo? Então, aqui eu tenho um valor que vai entrar de R$ 1.100, vai sair 5.000 e pouquinho, vai ficar um déficit de 4.000 e um saldo acumulado. Então, eu consigo ir olhando no nível de detalhe aqui, né, pessoal? Vamos para a próxima semana. Ó. Então, eu não tenho obrigações com o cliente, tenho dívida com fornecedores, está aqui as notas fiscais de entrada, posso olhar elas no detalhe. Uma caixa de papelão, R$ 5, tudo mais. E aqui os respectivos valores e as datas de vencimento. Temos algo aqui na conta caixa. Então, na conta caixa já são transações que realmente aconteceram, pessoal. Veja aqui, ó. Então, eu tenho um CP, que é um contas a pagar. Ou seja, esse dinheiro já entrou na minha conta. Ele aconteceu dia 10/9. Olha aqui, ó, 10/9. Então, ele já movimentou aqui entrando esse valor. Por isso que ele está aqui na gavetinha do conta caixa. Então, a visualização é essa. E na parte superior aqui, a gente pode configurar algumas visões para a gente ver. Eu não trabalho com cheque, então eu posso desmarcar cheque. Não trabalho com cartão de crédito, posso desmarcar o cartão de crédito. Quero ver obrigações com clientes, boletos, obrigações com fornecedores, então está tudo aqui. Outra questão interessante que vale a pena comentar é o seguinte, pessoal. Nós temos algumas questões que são previsões de pagamento. Previsão de pagamento, que é o quê? É um pedido de compra. Isso é uma previsão, não aconteceu efetivamente ainda. Uma nota fiscal de entrada, ela é o quê? Essa nota fiscal de entrada é uma obrigação de pagamento, porque já recebi o material, já executaram o serviço, né? E eu tenho as efetivações de pagamentos, que é o que? Contas a pagar. Então, temos previsões, obrigações e transações efetivas. Então, aqui, uma obrigação com o cliente já é o que? Uma nota fiscal de saída, que eu já emiti o meu serviço, eu já vendi o produto, então é uma obrigação dele me pagar. E assim como fornecedor, já tem a nota fiscal de entrada, é uma obrigação eu pagar ele. E temos previsões, ó. Então eu posso colocar as previsões aqui. Vamos ver se eu tenho algumas previsões aqui na minha base de dados. Ó, não tenho. Vamos lançar aqui uma previsão para a gente ver o fluxo se movimentando. Ó. Então eu vou lançar aqui um pedido de compra. Vamos colocar aqui um fornecedor qualquer. Coloquei o LaserCom. Estou colocando uma impressora. Eu vou usar um cliente que seja moeda local aqui.
Esse cliente ele está com esse fornecedor, né? Ele é um fornecedor estrangeiro. Vamos pegar um outro aqui, também estrangeiro. Vou pegar outro. Fornecedor. Seja esse daqui, fornecedor de serviço. Beleza. Então, esse fornecedor, ele vai me fornecer aqui uma impressora a R$ 500. E ele está me dizendo que o pagamento dele vai ser 15 dias. Quando? Quando ele me entregar aqui, ó, ele vai me entregar amanhã esse material. Então, vamos adicionar este pedido de compra. Agora, vamos rodar aqui o nosso fluxo de caixa. Então, ele ainda não mostrou nenhuma transação. Vamos dar uma analisada aqui, ó. Por que ele não mostrou nenhuma transação? Vamos estudar. Aqui existe uma opção que é adicionar documentos de marketing. Então, eu preciso selecionar aqui quais documentos vão fazer parte. Ó. Então, pedido de compra e pedido de venda não estavam. Eu acabei de adicionar. Agora, vamos rodar de volta. Inclusive, trouxe até mais registros aqui. Beleza, vamos diminuir aqui o nosso filtro de hoje para mais 30 dias, só para a gente conseguir ver no detalhe. Ó. E também vou colocar aqui a minha visualização em dias. Então, eu tenho aqui ó, essa linha do dia 30/9, que ele tem uma previsão de fornecedor, que é o quê? É o nosso pedido de compra, ó, daquela impressora que a gente colocou. Então, pedido de compra, ele é uma previsão para que eu possa pagar para o meu fornecedor. Então, ele ficou aqui, ó, R$ 500, certo? Vamos colocar também aqui um pedido de venda para vocês verem, ó. É o mesmo caso. Pedido de venda. Vamos colocar aqui um cliente. Vou colocar a mesma impressora. Vamos colocar aqui um valor de R$ 600. A gente vai entregar daqui 2 dias. E também vai ser um pagamento para 15 dias. Perfeito. Agora vamos rodar o nosso fluxo de caixa. Estou fazendo assim, pessoal, para vocês conseguirem captar a ideia aqui, sabe? Ó. Então, ó, no dia 3, nós temos uma previsão de cliente, ó, que é o nosso pedido de venda. Veja que é muito simples e muito útil aqui, então, né, pessoal? Então, você pode colocar aqui as informações que você deseja e você vai tendo o montante aqui do teu saldo bancário, né? Do teu saldo, fluxo de caixa da empresa, um acumulado. E tem algumas coisas a mais aqui, então, né? Então, a gente já falou de selecionar, já falamos do filtro, já mostrei aqui, né, sobre incluir alguns documentos, falei sobre as previsões e documentos efetivos, certo? Temos aqui a opção de inserir lançamentos recorrentes. O que é isso? Então, muito simples aqui, ó. Existem os lançamentos recorrentes nas finanças, que nada mais é que como se fosse um lançamento contábil manual, que você pode até colocar aqui uma transação que é recorrente, né, para acontecer todo mês. Vamos ver se tem alguma cadastrada aqui. Ó, despesa de energia elétrica.
Então, o que que acontece? Ele tem aqui uma transação, né, onde estou debitando a conta caixa e creditando energia. Então, ele acontece todo dia 20. Então, esse daqui é uma transação recorrente, né, que vai acontecer todo o período. Então, você tem uma possibilidade aqui de colocar taxas, juros, empréstimos. Você pode usar essa parte de lançamentos recorrentes. Inclusive, você pode colocar centros de custo. Então, é uma questão bem bacana aqui. Vale a pena até a gente fazer uma outra aula aí só sobre lançamentos recorrentes. Beleza. Então, a partir do momento que você cria seus lançamentos recorrentes, que é uma despesa, então taxas, multas, empréstimos, aluguel, você pode usar, né, para usar conforme a sua necessidade. E você pode vir aqui no fluxo de caixa e colocar aqui, ó, inserir lançamentos recorrentes. Então, com isso, você vai ter a visão de tudo que é recorrente dentro do teu sistema. Então, por exemplo, vamos ver aqui. Então, eu tenho na conta caixa, ó, um lançamento recorrente, que é uma tarifa. Então, despesas do Banco Itaú, ela acontece todo dia 27. Ó. Tá aqui, eu já vou ter, só foi lançado aqui de forma errada, né? É invertido, tem que ser crédito e débito para que ele entre aqui como uma despesa. Mas é importante vocês entenderem a dinâmica ali, sabe? Então, inserir lançamentos recorrentes. Você pode também criar aqui pré-lançamentos contábeis, né? Então, existe o lançamento contábil, que é uma transação efetiva, e existem os pré-lançamentos contábeis. Você pode cadastrar aqui nessa tela e ele também entra na previsão do fluxo de caixa. Também o pré-lançamento contábil pode ser transações recorrentes, multas, entre outras situações. Uma opção bem legal é esse considerar atraso nos pagamentos. Vamos tentar exemplificar aqui para vocês. Ó. Vou colocar aqui só semana que vem. Vamos fazer um exemplo aqui mais prático. Vou colocar aqui os documentos de marketing, pedido de compra, nota fiscal de entrada, pedido de venda e nota fiscal de saída. Vamos olhar aqui o que temos para esse período. Vamos pegar já a primeira semana. Ó. Então, obrigação com o fornecedor. No dia 12, só que isso daqui é uma previsão, né? Vamos ver um que já tem uma nota fiscal lançada. Ainda é previsão. Ó, dívidas com fornecedores. Então, nós temos essa nota fiscal de entrada, que a prestação vai vencer dia 15/9. Então, percebam aqui, na nota fiscal de entrada, nós temos a primeira prestação, que vence dia 15/9. Legal. Porém, lá no cadastro do fornecedor, nós temos essa opção aqui, ó, pessoal, atraso médio. Então, por exemplo, é claro que pode ser usado até para clientes, para qualquer parceiro de negócio. Eu vou falar assim, eu tenho um atraso médio de 5 dias. Atualizei essa informação na aba forma de pagamento. Então, quando eu rodo meu fluxo de caixa, eu posso considerar atraso nos pagamentos. Então, ele não vai pegar aquela data do dia 15/9. Ele vai jogar lá para o dia 20. Ó. Obrigação com o fornecedor. Então, tá aqui, ó. Ele jogou lá para o dia 20. Então, ele não considera a data do vencimento da nota, por exemplo. Que é dia 15. Ele jogou para o dia 20. Então, isso ele é bem interessante. Pode ser bem útil aí para vocês.
Exibir lançamentos reconciliados completamente. O que acontece? Nesse caso aqui, quando a gente roda o fluxo de caixa, existe lá o que eu comentei em um certo momento, que existem as previsões e as obrigações. Vamos pensar, a previsão de um fornecedor é o pedido de compra e a dívida e a obrigação com o fornecedor é a nota. Se eu deixar desmarcada essa opção, ele vai mostrar, e quando eu fizer o pagamento efetivo, ele vai mostrar o pagamento na conta caixa. Se eu deixar aquela opção marcada, ele vai mostrar em dívidas de fornecedores, com débito e crédito zerando a transação, e vai mostrar aqui na conta caixa. Então, ele vai mostrar duas vezes a transação. Se eu deixar desmarcado, ele vai mostrar apenas na conta caixa. Então, façam o teste aí para vocês verem. Aí tem outras questões aqui, né? Quero adicionar contratos guarda-chuva e suas recorrências, quero adicionar esboço de documentos. Então, você tem uma infinidade aqui de coisas para avaliar. Inclusive, você pode visualizar por filiais, né? Por filiais, por empresas, então tirar um fluxo de caixa por empresas. Você pode filtrar aqui um projeto, então tem empresas que trabalham com um projeto financeiro, pode tirar um fluxo de caixa desse projeto. Então tem bastante coisa para explorar aqui. Na parte inferior também é possível colocar algumas transações aqui. Você fala, Richard, estou prevendo que eu vou pagar mais um aluguel, mas é só uma previsão, eu não quero ir lá e adicionar em lançamentos recorrentes. Você pode vir aqui e colocar aqui o lançamento, vamos colocar aqui treinamento, vai ser R$ 5.000. Eu quero que o nível ele venha como obrigação do cliente, mensal, todo dia 15. Então, se você rodar aqui essa opção, ele vai considerar aqui, ó, todo dia 15, como uma obrigação de cliente, o treinamento de R$ 5.000. Não, uma obrigação com o fornecedor, eu vou pagar isso aqui. Então, ele vai considerar este lançamento. Aí você tem que colocar, em vez de valor de entrada, o valor pago, né? Mas também é uma opção aqui para você utilizar. Então, eu não quero colocar os lançamentos recorrentes, quero cadastrar aqui rapidinho para mim ter aqui um valor no meu fluxo de caixa. Não tem problema, pode colocar aqui que ele vai entrar no teu fluxo de caixa automaticamente. Ó, já tem aqui uma obrigação com o meu fornecedor, treinamento e tal. E ele vai contabilizando tudo isso, pessoal, aqui. Débitos, entradas, créditos e saída, o total para esse período, para esse dia, semana, mês ou trimestre, e o saldo acumulado. Você pode partir de um saldo inicial. O que é o saldo inicial? Então, eu estou dizendo que eu tenho lá R$ 10.000 na conta. Então, ele vai partir desse saldo inicial que eu estou colocando de 10 mil. Eu tenho 10 mil, ele foi contabilizando. Vamos pensar que eu tivesse 100 mil. Então, ele considera que eu tive um saldo inicial de R$ 100.000 aqui, ó, que é o que eu lancei, e ele foi abatendo os saldos. Ó. Chegar lá na frente, tal, tenho negativo 154 mil. Ou ele pode calcular o saldo inicial, que é pegar o saldo que tem nas contas contábeis. Então, ele vai fazer isso automaticamente baseado no que já tenho. Então, atualmente eu tenho 3 milhões aqui de saldo, né? E ele foi fazendo esse saldo acumulado. Pessoal, é muito interessante, é muito legal. Então, você pode explorar essas ferramentas aí, né? Então, aqui eu terminei, né, uma breve explanação aí do fluxo de caixa, que é o que a gente chama aí do antigo, que também tem no SQL. Espero que vocês já tenham aprendido até aqui.
Não deixa de deixar o like aí, pessoal, se inscrever no canal que ajuda muito a contribuir aí no canal. Agora vamos falar aqui sobre o fluxo de caixa em gráfico, que só tem na versão HANA. É muito simples, ele é bem prático de usar, fica aqui na barra de ferramentas, então, previsão de fluxo de caixa. Ele não é tão detalhado quanto o outro. O outro eu particularmente prefiro mais porque tem muitas opções lá para você configurar, visualizar, enfim. Mas existe essa opção. Então aqui ele tem esse gráfico que ele vai te mostrando os débitos e créditos e o acumulado. Ó. Então aqui ele já trouxe por mês. Então ele está me dizendo que no mês de setembro eu tenho 1.600.000 aqui de saldo inicial. Aí eu tenho um acumulado aqui, ficou 1.487.000. E perceba que o verde aqui é o que eu tenho de obrigações e gastos, né? E ele tem um azul que ele fica para cima, já vou mostrar para vocês, que é o que está entrando de dinheiro. Então eu posso, por exemplo, aqui, ó, dar duplo clique no próximo mês e visualizar somente o próximo mês. Eu quero puxar a barrinha aqui e visualizar só o próximo mês. Já consigo ver um nível de detalhe mais aprimorado. Então eu consigo ver as transações, apesar que o gráfico ele está bem pequenininho, porque o meu saldo ele está bem grande aqui. Então você vai conseguindo visualizar o gráfico aqui. Tem algumas configurações aqui, clicando na setinha, que ela vai te ajudar nessa análise. Então, por exemplo, eu tenho aqui algumas opções, né? Então, saída de caixa, transações de saída. Eu quero considerar? Não, quero considerar só as entradas. Então, ele vai mudando o gráfico aqui instantaneamente conforme você clica. Então, eu quero ver só as saídas, só o que eu tenho de despesa. Quero ver entradas e saídas, receitas e despesas. Quero considerar o saldo inicial? Não, ó, vejo que ele já muda. Então, partindo do meu saldo zero, se eu não tivesse nenhum valor na conta, então eu já consigo ter uma visualização aqui, ó. Vai mudando o meu gráfico, eu tenho mais despesas do que receitas. Né? Lembra que eu posso ir mexendo aqui no meu gráfico para ter uma visão melhor. Ó. Quero ver mês a mês, tudo mais. Legal. Então, além dessas configurações aqui, ó, eu posso considerar minhas previsões. Lembra que eu falei lá no começo, né? Previsões de despesas são pedidos de compra, previsão de venda são pedidos de venda. Quero considerar só o que é efetivo, nota de saída e nota de entrada, por exemplo. Posso considerar aqui alguns documentos, né? Lançamento periódico, que são os lançamentos lá que eu mostrei, transações recorrentes, enfim, posso marcar aqui algumas opções. O mais interessante aqui é que você tem essa visão gráfica, né? Muitas pessoas preferem, né? Gostam de visualizar o gráfico aqui, tornando mais fácil realmente a visão. E aqui tem algumas vantagens, pessoal, que você pode, por exemplo, clicar aqui, nesse dia de 12 eu tenho 76.000 para pagar. Se eu clicar em cima dele, ele já vai mostrar aqui para mim qual é aquele montante. Então, ele está falando para mim aqui, ó, você tem uma nota fiscal de entrada com esse valor de 76.000. Posso clicar aqui para visualizar o documento. Então, eu tenho um documento aqui que está parcelado 30,60,90 e tem uma prestação que vai cair aquele dia ali, ó, dia 12/9. Então, eu consigo visualizar no detalhe cada transação. Opa, aqui no dia 1/9 eu tenho valores a receber. O que, que é isso? Então, vamos olhar aqui. Ó, tenho um adiantamento de cliente de R$ 3.000. Consigo clicar no gráfico e visualizar os documentos.
Na parte inferior, ele me mostra aqui o resumo, né? Então, ele está falando aqui para mim, ó, notas fiscais de entrada, nesse período aqui que eu selecionei, eu tenho 3 notas que totalizam 89 mil. Então, eu posso clicar aqui e visualizar essas 3 notas. Posso clicar nela e visualizar ela no detalhe. Então, eu consigo ver as notas de entrada, adiantamentos, nota de saída, enfim, consigo ver todos os documentos que ele está considerando para montar o gráfico. Isso aqui é bem bacana, pessoal. E para finalizar aqui, temos os níveis de certeza. O que é nível de certeza? Uma nota fiscal de saída emitida e boleto emitido, ele já é um grau de certeza maior que isso vai acontecer. Uma nota fiscal de entrada lançada já é um nível de certeza maior que eu tenho que pagar ela, diferente de um pedido. Então, eu posso vir aqui, ó, e configurar os meus níveis de certeza. O mais elevado, somente notas. Somente pagamentos efetivos, somente notas. Então, eu vou aprimorando aqui o meu gráfico para ter uma visão melhor, até chegar no nível mais baixo. Para exemplificar melhor, vamos clicar nessa chavinha aqui, ó, pessoal. Nessa chavinha, ele mostra os níveis de certeza. Então, eu tenho o nível de certeza 1, que é o que realmente aconteceu, ó, contas a receber, contas a pagar e saldo em caixa. Então, por exemplo, a minha nota fiscal de saída está no nível de certeza 4, nota fiscal de entrada também. Então, pedido de venda e pedido de compra está lá no último, no 7. Eu posso considerar aqui, ó, que a minha nota fiscal de saída e notas fiscais de entrada estão no meu nível 2. E o meu pedido de compra e pedido de venda estão no nível 3. Eu posso ir organizando aqui o que justamente eu tenho conhecimento da minha operação. Então, lançamentos contábeis manuais, nível de certeza 2. O resto aqui eu vou jogar lá para baixo. Então, veja que eu fui montando meus níveis de certeza. Eu posso gravar essa informação. Então, se eu chegar aqui no nível 2, eu tenho o quê? Tenho as minhas notas. Se eu chegar aqui no nível 3, eu tenho os pedidos inclusos. E o gráfico aqui ele vai se movimentando conforme as transações. Então, realmente, o fluxo de caixa aí do SAP Business One ele é muito bom, né? Basta você configurar ele, usar ele da melhor forma possível. Ele é excelente. Espero que essa videoaula aí extensa aí realmente possa contribuir com vocês, ajudar. Se tiver alguma dúvida, entre em contato aí com a gente responde o mais breve possível. Se inscreve no canal, deixa o like. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.